Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, o nosso podcast aqui onde a gente sempre traz empreendedores com histórias super bacanas para dividir com a gente um pouco dessa jornada, né? O lado A do que é a jornada empreendedora, né? Aquilo que a gente conta, e o lado B também, que são os tombos que a gente leva às vezes e as histórias ocultas aqui, né? A gente está aqui hoje com o Lucas Moreira, fundador e CEO na Splash Bebidas Urbanas. Então, em primeiro lugar, Lucas, super obrigado aí pelo carinho, por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao nosso podcast aqui. Já vou começar com uma pergunta e já te passar a bola, que é... Boa. A gente estava discutindo aqui no warm-up que você começou do outro lado da mesa, nessa história no universo de franquias, e tombou para cá. Conta um pouquinho dessa jornada. Como é que foi isso? Como é que surgiu daí a Splash? Obrigado, Julian, pelo convite, cara. É uma honra estar com você aqui. Te falei antes de a gente começar, talvez é o cara que eu mais salvo no meu Instagram, os posts dele. Então, porque tem muito a ver com o meu dia a dia. E de vez em quando eu vou lá e volto, eu falo, opa, deixa eu ver o que o Julian fez aqui, porque eu preciso seguir. Mas parabéns pelo trabalho, inclusive. Obrigado. É uma honra estar aqui. Cara, vamos lá. Minha história começa no Espírito Santo, né? Eu sou capixaba. Com 20 anos de idade eu montei meu primeiro negócio, e o melhor, 6 meses depois de conhecer a minha namorada, que hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos. Então, 6 meses depois do primeiro beijo, a gente montou um negócio. Juntos. Então, se um relacionamento já é difícil, imagina montando um negócio, né? Sim. Então, a gente montou esse negócio lá com 20, 21 anos de idade, fizemos tudo de errado que tinha que fazer, não sabíamos o que era capital de giro, não tínhamos feito um planejamento de negócio, enfim, fizemos tudo de errado, mas esse erro nos trouxe até São Paulo. Ficamos 3 anos mais ou menos com esse negócio no Espírito Santo. Era uma empresa de comunicação, de marketing, e 3 anos depois, por conta de uma dívida, a gente resolveu vir para São Paulo para trabalhar, para poder pagar essa dívida. E era uma dívida que, pra gente, naquele momento, era enorme, de 13 mil reais. E a gente falava, nossa, é muito difícil pagar essa dívida. E a gente veio para São Paulo trabalhar, então, entregar currículo porta a porta, shopping, na Avenida Paulista, enfim. E com muita dificuldade, a gente não conhecia ninguém em São Paulo. A nossa ideia era ter um emprego para poder nos manter e, posteriormente, pagar os bancos que a gente tinha pego empréstimo. A partir dali, a gente entrou no mercado, né, como funcionário, e logo quando a gente chegou em São Paulo, o mercado de franquias estava bombando, todas as capas de revista só falavam de franquia, eu falei, opa, tem um negócio bom aí. E eu vi uma capa do José Carlos Semenzato, se eu não me engano, na Exame PME, e eu falei, e ele querendo investir num negócio, e eu com a minha veia empreendedora, mesmo com aquela dívida ali, eu falei, opa, deixa eu entrar em contato com esse cara, vai que eu invento alguma coisa aqui que ele queira investir. Acabou que, resumindo, eu fui trabalhar com ele. Então foi a primeira empresa no mercado de franquias que eu trabalhei, foi com o Semenzato, né, SMZTO, onde aprendi muito com eles, né, em termos de escalar o negócio, expansão. Depois trabalhei com Quando era isso, mais ou menos? Isso 2011, mais ou menos. 2011, 10 para 11. 10 para 11. 10 para 11. Ele tinha acabado de vender a Microlins e montado a SMZTO. E aí, em 2011, eu entrei para trabalhar com ele, logo depois trabalhei com o Xerto, e por último, antes de montar a Splash, eu trabalhei na Cacau Show, né, juntamente com o Alexandre Costa. Então, eu tive 3 caras Boas ali. Boas escolas, né? Escalar um negócio com o Semenzato, formatar uma franquia com o Xerto, processos, né, e etc. E por último ali, a Cacau Show com varejo na ponta ali, né, aquele sangue nos olhos, de varejo cada dia uma coisa diferente. E eu atendi os franqueados, então eu atendi a ponta, né? Então, tinha uma vivência bem interessante na venda de franquia, na formatação e depois no dia a dia de um negócio. E ali, enfim, de novo a veia empreendedora ali, sempre picando, né? Aquela abelhinha ali. Então, pensamos novamente em empreender, mas por uma situação particular nossa, porque a Bruna, minha esposa, estava grávida, e a nossa família toda é do Espírito Santo, a gente mora sozinho em São Paulo, e naquela dinâmica que nós estávamos de trabalho, trabalhando longe, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, com filho depois, e a gente falou, opa, desse jeito não vai dar. A gente precisa... Tá mais próximo da rede de apoio. Ou a gente vai trabalhar perto de casa, mas aí também não depende só da gente, e aí você tem que empreender. Né? A gente voltou então para casa pensando o quê? Vamos empreender
e a gente já sabia que seria franquia, só não sabíamos ainda qual segmento. Legal. Então, a trajetória é essa para a gente poder agora entrar no nosso negócio. Mas, realmente, eu tive a felicidade de quebrar e de trabalhar em algumas escolas ali no mercado de franquias para poder montar o meu negócio. Então, quando eu monto esse negócio... Já tinha resolvido a dívida nessa altura? Já tinha resolvido a dívida. No primeiro ano a gente pagou a dívida. Foi rápido, foi fácil. A gente achava... Aí quando você tá no buraco ali, né, cara, você acha que você não vai sair, né? Então, mas enfim, foi pago no primeiro ano quando a gente foi em São Paulo. Boa. E como é que surgiu, quando você falou, não, legal, a gente vai empreender nesse segmento, né? É difícil até chamar de segmento, porque é mais um modelo de negócio do que segmento. Essa é uma confusão comum, acho que vale a gente explorar isso aqui depois, né? Sim. Mas quando você decidiu, cara, a gente vai empreender com algo nesse universo de franquias. Como é que daí surgiu a ideia da Splash especificamente? Foi algo que vocês ficaram ali desenhando, explorando, procurando referências em outros lugares? Como é que surgiu a ideia deste negócio especificamente? Legal. Como eu falei, nós já sabíamos que seria franquia. Legal. E aí entra um ponto que a gente fala hoje para todos os candidatos à franquia que chegam até a nossa marca, que é você saber o que você quer para sua vida. Né? Porque muitas das vezes você vai montar um negócio porque tá bombando no momento, né? E todo ano a gente sabe que no Brasil tem alguma moda, né, que tá bombando. No mercado de franquias, principalmente, tem bastante coisa que bomba, depois cai, enfim, é natural. E naquele momento ali a gente tinha que buscar a nossa vida particular, né? Analisar a nossa vida particular. Nós pensamos primeiro em montar um negócio na área de saúde. Uma clínica, sabe aquela questão do empreendedor, né? Quando você tem uma dor, você vai lá e monta para poder resolver sua dor. E naquele momento a Bruna grávida estava com uma dor no punho, enfim, de grávida, não sei exatamente o nome, que é super normal ter a grávida ter essa dor. Ela tinha uma dor enorme e não tinha onde buscar o lugar para poder ela tratar. Foi em vários médicos, enfim, não tinha um lugar. E toda semana a Bruna buscava algum lugar para poder fazer exame, enfim. Mas era tudo separado. A gente pensou, e se a gente montasse um negócio só, com tudo isso, né? Onde a mulher, a grávida, ou até a mulher mesmo sem estar grávida, ir nesse lugar e em um único lugar ela resolver a vida dela, né? Com pilates, com exame, etc. Só que a gente não entendia nada do negócio, né? A gente ia ficar refém de um profissional e a gente não queria. E naquele momento ali, a gente precisava de ter o quê? Qualidade de tempo. A gente estava querendo montar um negócio porque a Bruna estava grávida da nossa filha e como a gente não tem família aqui, repito, a gente precisava ter a flexibilidade de buscar na escola, né? Ou então de no Natal voltar para o Espírito Santo para poder passar o Natal com a família e etc. Então assim, descartamos isso. Então a gente precisava de um negócio que nos desse qualidade de tempo, não quer dizer trabalhar menos, mas que me dê a flexibilidade de eu preciso resolver isso agora, eu posso ir. E não, se o pizzaiolo faltar, e aí, o que eu faço? Né? Se a médica faltar, se a enfermeira faltar, o que eu faço? Eu vou ficar refém disso. Então a Splash, ela vem pensando principalmente na gente. E é que eu acredito que o empreendedor tem que analisar, não só se o negócio é bom, óbvio, o negócio tem que ser bom. Mas o alinhamento do negócio com os objetivos pessoais também. Exatamente. Então o pilar que a gente desenhou na Splash, a gente desenhou do zero, era ter um negócio no ramo de alimentação, que ele fosse mais estabilizado independente de crise, independente de época do ano. Então um negócio que não fosse sazonal, que pudesse vender de janeiro a janeiro, de 7 horas da manhã até meia-noite, se for preciso. E aí a gente desenhou o modelo da Splash, é um modelo que a gente tem loja hoje em cidades de praia, Gramado, que é frio, ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, que é quente. Então, ou seja, ela consegue se adaptar a qualquer lugar. E não tem cozinha. É no ramo de alimentação, mas não tem cozinha. É uma infraestrutura super pequena, a gente tem um quiosque de 6 metros quadrados, num shopping, que a gente faz todo o mix de produto. Coxinha, croissant, pão de queijo, pão de batata, torta de banoffee, donuts, cookie, uma infinidade de produtos. Em 6 metros quadrados você consegue atender o seu cliente. Então, ou seja, mas foi pensando na gente, né? E obviamente hoje, grande parte dos nossos franqueados, eles entram na Splash pelo mesmo objetivo. Putz, é prático, é fácil, eu não vou depender de um profissional técnico e eu tenho a minha qualidade de tempo caso eu precise, né? Hoje eu trabalho muito mais, tá? Do que antes. Mas, se eu quiser passar o final de semana com a minha família num hotel próximo de São Paulo ou ir para o Espírito Santo, eu consigo sair numa quinta-feira e voltar no domingo e eu tenho plena certeza absoluta que aquele negócio ele vai funcionar. Mesmo se um funcionário faltar, eu tenho mais 3 para poder tocar o negócio. Legal. Então ele foi desenhado pensando na gente primeiramente.
Boa. E como surgiu o nome? Como surgiu esse nome Splash Bebidas Urbanas? Bebidas Urbanas, saiu da onde? Cara, é muito louco, porque lá em casa eu sou o cara que fico pensando em tudo e a Bruna fica meio ali que ouvindo, a Bruna é mais emocional, então ela vai ali pegando algumas situações que eu vou falando e foi muito engraçado porque a gente falou da parte médica, né, e no mesmo momento a gente falou que não tinha nada a ver com a gente, e aí no mesmo momento eu já falei de um outro negócio e que chegou no modelo que é Splash. E nisso eu contando como seria esse negócio, né? Qual o objetivo desse negócio, tamanho, formato e etc. Quando eu dou uma respirada, a Bruna fala, o nome é Splash. E eu falo, mas por quê? Porque se a gente não vai se o nosso foco são as bebidas, né? Grande parte do nosso mix são as bebidas, frappé, cappuccino, chocolate, café e etc. Ela falou, o splash é o cair do líquido, né? Então, quando você tá fazendo um café, o café tá pingando ali, tá dando um splash, né? As gotas. Sim. Ali, o gelo quando você joga para fazer alguma bebida e etc. Então, o splash veio por conta disso. E bebidas urbanas veio porque a gente queria montar um negócio que pudéssemos levar o que tinha em grandes centros, no caso de São Paulo, para cidades onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de produto. Legal. Então, naquele momento, quando a gente inaugurou a Splash, né, em 2018, não tinha essa onda de cafeteria que tem hoje, né? Esse monte de to go, né? Até porque o nosso negócio também não é to go. A gente desenhou um negócio pensando o quê? Eu posso falar sem problema nenhum. A nossa grande referência, de fato, é o Starbucks. Sim. Só que o Starbucks não chega até essas cidades menores. Sim. Pelo próprio modelo deles, né? Então. Exato. Não é franquia no Brasil, né? Sim. Então, são todas lojas próprias. Então, a gente desenhou um modelo de negócio que pudesse ter uma loja pequena numa cidade, por exemplo, de 50 mil habitantes, que nós temos hoje. E aí, bebidas urbanas, porque a gente leva as bebidas dos grandes centros para essas cidades menores. Bacana. E, cara, como é que é esse processo assim, de desenhar um negócio do zero, né? Para quem tá aqui ouvindo e que talvez se identifique, eu também quero pensar alguma coisa nesse sentido e tal. Duas perguntas. Primeiro, como é que é esse processo todo de desenhar algo do zero, né, do ponto de vista do franqueador? E segunda pergunta, como é que você vê essa história desse universo de franquias? Você entende isso como um segmento, como um modelo de negócio, uma combinação de coisas? Você que teve de vários lados da equação aqui, qual que é a melhor maneira de tentar definir, né, essa questão franqueador, franqueado? O que ele é? Um segmento? É uma indústria? É um modelo de negócio? É um pouco de cada coisa? E onde que tá o desafio aí? Cara, é um conjunto de coisas, né? Porque você, como franqueadora, você presta um serviço para a rede. Uhum. E aí tem vários formatos, né? Tem franqueadora que tem indústria, tem franqueadora que é só serviço, tem franqueadora que compra e revende um produto. Sim. Tem franqueadora que simplesmente... que no caso não é franqueadora, tem aquelas marcas que licenciam a sua marca, que é completamente diferente. Sim. Né? Você pode usar a marca da marca matriz e automaticamente você pode utilizar, mas você não precisa ter as leis do franchise, enfim. E ao mesmo tempo você tem um franqueado na ponta, né? Você tem um franqueado na ponta que eu falo isso sempre para os meus franqueados, a loja é dele, né? A operação ali da loja do franqueado é dele, não é minha. Eu sou o fundador da marca, só que o franqueado na ponta, ele que está tocando a operação, o CNPJ é dele, os funcionários foram ele que contratou, o aluguel, no caso, o contrato do ponto é dele. Só que no mercado de franquias, quando o franqueado, ou o candidato, no caso, quando não é franqueado ainda, quando ele busca uma franquia, ele pensa o quê? Eu vou comprar uma franquia e não vou investir, né? E muitas das vezes ele está comprando um emprego, em vez de realmente estar investindo e tocando o negócio como se fosse dele, e ele fica muito esperando que a franqueadora vai atender. Então, a franqueadora em si, até os desafios, né, que você perguntou no início para mim também, cara, o desafio enorme que tem aqui é você colocar na cabeça do franqueado aquilo que você está exigindo é o que deve ser executado. Porque por mais que ele entenda que ele depende de você, só que na prática ele quer fazer do jeito dele, e muitas das vezes o jeito dele não é o correto, não é à toa que ele entrou no mercado de franquias, ele entrou numa rede de franquias. Então esse relacionamento franqueador-franqueado, sem dúvida é o maior desafio, né? Para poder, o que você está fazendo aqui no escritório, né, ali da franqueadora, ser executado na ponta. Hoje na Splash, nós temos parcerias com marcas multinacionais. Então a gente tem Ovo Maltine, Kit Kat, enfim, Nestlé no caso. Não adianta você fazer uma baita parceria com o Ovo Maltine, por exemplo,
né, com a comunicação que a gente desenvolve e tudo, se na ponta não está sendo bem executado. Se o franqueado na ponta ele não está colocando a comunicação visual correta, se o atendente não está com um sorriso no rosto, enfim. Então, é um modelo de negócio, né? Não é um segmento em si. Dentro desse modelo de negócio tem vários segmentos, de várias formas, inclusive, de vários formatos. Tem cobrança de royalties fixa, tem cobrança de royalties por percentual, enfim. Então não existe uma regra estabelecida. Nesse modelo tem várias formas, vários segmentos ali, de vários modelos de trabalho, inclusive. Eu sei que, como eu vim no mercado de franquia, trabalhando com outras marcas, tem franqueadora que atende o franqueado mensalmente, no caso, visitando a loja, tem franqueadora que atende remotamente. Então, não existe uma regra nisso. É muito mais uma questão de cultura da marca, de como você vai executar. Mas, sem dúvida nenhuma, o maior desafio nosso como marca é criar a marca, mas para isso eu preciso do franqueado. E aí, dependendo do franqueado na ponta ali, infelizmente, eu falo com eles, inclusive, eu não posso deixar um funcionário da franqueadora em cada loja. Hoje a gente tem 60, imagina, 60 funcionários da franqueadora não faz sentido nenhum. Sim. Então, eu dependo daquele empreendedor, ele é um empreendedor, né? Ele é dono daquela marca, da loja, daquela cidade, e eu falo sempre, como a gente tem lojas no interior, eu tenho certeza absoluta que as lojas da Splash no interior, ela é conhecida pela loja do João, pela loja da Maria, né? E a Splash acaba ficando secundária dentro da cidade porque é cultural. Vamos lá na loja do fulano, que a gente conhece, né? Então, ou seja, é dele, né? Ele que tem que tocar um negócio conforme a gente passa para ele ali. E um dos pontos, você citou, acho que, mas um dos pontos que a gente vê chave nesse processo todo do franqueado, que é uma peça fundamental, é a seleção do franqueado. É ser super criterioso nessa seleção. Como é que vocês trabalham esse processo de seleção do franqueado, né? E de outro, qual que é a estatística? Você tem uma estatística já, tipicamente, de X candidatos, a gente aprova Y, a gente já consegue hoje saber, depois de 60 unidades, e você deve ter um tanto ainda na fila para ser implementada, quais são as características típicas que dão certo, né? Esse cara que está procurando um negócio, não um emprego. Por outro lado, também não pode ser alguém que está procurando renda passiva, né? Se tem qualquer coisa que o universo de franquia não é renda passiva, né? O cara vai ter que trabalhar pra caramba. Como é que é isso? Como é que são esses critérios? Como é que é esse processo? O que são as taxas típicas de vocês aí de aprovação e tal? Como é que funciona isso? Cara, esse é um desafio não só da Splash, mas do mercado. Do mercado, né? É do mercado. Repito, como eu vim de outras franqueadoras, já trabalhei numa holding com várias marcas, já trabalhei em consultoria com várias marcas, e é o maior desafio. Cara, eu sei que tem marcas com investimento a partir de R$1 milhão, que ela tem um critério até mais evoluído do que uma marca, por exemplo, vou até comparar com a Splash, que o investimento ali em médio R$200 mil, 250. Por quê? O perfil desse franqueado é diferente. Né? O perfil do franqueado de R$1 milhão, ele não vai ficar na operação. Ele não vai ficar no dia a dia. Então o critério tem que ser mais, de fato, mais robusto, porque ele sabe que esse franqueado vai deixar na mão de um gerente, na mão de um coordenador. No caso da Splash e no modelo de investimento, né, no padrão de investimento que a Splash tem, que grande parte das franquias do Brasil tem, é o franqueado que saiu do emprego. Ele é o grande operador. Ele é o grande operador, ele vai sair do emprego, ele quer montar um negócio, talvez com os mesmos objetivos que eu e a minha esposa, de ter mais qualidade de tempo. Então, automaticamente, ele vai ficar no negócio, né, na maioria das vezes. Ou é aquele, também acontece muito, do marido investir para a mulher. Hoje em dia também tem muito ao contrário, tá? Da esposa investir para o marido. Mas assim, na hora que você conversa em reunião, você faz algumas perguntas, eu mesmo costumo fazer, se ele vai ficar no negócio. E aí, geralmente, todo mundo fala que vai ficar no negócio, né? E na prática, de fato, não acontece isso. Você analisa o capital de investimento desse franqueado, e na maioria das vezes é apresentado o investimento de acordo com o que a gente busca. Então essa análise é muito complicada porque a não ser que você passa por um processo mais robusto, aí o processo robusto que eu estou falando, gente, é de 1 mês avaliando o cara. E aí, muitas das vezes, no nosso caso, por exemplo, que a gente está em plena expansão, a gente não tem tempo para ficar avaliando um franqueado, é porque ele está ansioso também. Se a gente avaliar ele 1 mês, ele vai ir para outra marca que vai aprovar ele em 15 dias. Então, é um processo mais difícil. Hoje, grande parte dos nossos franqueados, a gente tem um perfil de franqueado. São casais,
muito a ver com a nossa história. Então são casais que investem no negócio, muito com algum filho criança, ou um filho que tá bebê, acabou de ganhar neném, enfim. Então, ou seja, é muito o perfil nosso como fundadores. A gente seleciona isso? Não, é natural, né? E talvez é tão natural que na forma que a gente comunica, na forma que a gente Até apresenta... pela identificação da história, talvez. Também, e a forma que a gente pergunta e tudo. Agora, a gente reprova vários franqueados durante o mês, né? A gente recebe bastante lead, mas muitas das vezes pelo capital de investimento. Porque o perfil você só vai avaliar, infelizmente, na prática. Na prática. Então, lógico, se eu faço uma pergunta pro cara, ele tá falando comigo que ele vai trabalhar, vai ficar o dia a dia do negócio, eu tenho que confiar nele. Sim, né? sim. Eu não posso renegar o cara, mas enfim, é muito mais a questão do investimento. E, cara, o que você julga que é hoje, talvez, o principal diferencial de vocês? Assim, o que está sendo o grande carro-chefe para essa expansão, né? Você falou assim, nosso objetivo é bater 100 lojas e tá no ritmo aí de atingir isso logo, né? Já são 600 operações e tudo mais. O que tem sido, você acha que é o diferencial da marca, né? E daí, acho que quando a gente fala diferencial, talvez tenha dois públicos, né? Para o cliente, o consumidor final, e para o próprio franqueado, né? Sim, porque para ele também é importante que esse negócio funcione. Sim. Vou falar do franqueado primeiro. O grande diferencial da Splash para quem quer empreender é, de fato, ter um negócio que eu, vindo da outra ponta, é simples. E eu tentei buscar quebrar todas as barreiras que o negócio tem. Eu não consigo quebrar todas, é óbvio, mas grande parte das objeções ali eu consegui quebrar. É um negócio que não é sazonal, então você vai vender o ano inteiro, independente da temperatura do ano. É um negócio de alimentação, as pessoas não deixam de comer, elas se alimentam pelo menos 3 vezes no dia. É um negócio que não tem cozinha, mesmo sendo no segmento de alimentação. Não tendo cozinha, você já elimina aí grande parte de barreiras de um negócio de alimentação. Nós temos açaí, né? Nós temos uma linha de açaí dentro da Splash, nós temos cappuccino, café, temos o frappé, né? Que é o nosso carro-chefe, que é o nosso frappé, que a gente chama, soda italiana, enfim, e a linha de salgados e doces que eu já falei aqui. Então, ou seja, é um negócio muito completo para a família inteira. Então, aquele cara que quer empreender, fala, cara, eu vou investir numa franquia de açaí, eu vou investir numa franquia de cafeteria tradicional, que preto com marrom, ou eu vou investir na Splash, que tem tudo isso dentro do mesmo negócio, é colorido, é convidativo. A Splash é um momento de lazer para o nosso cliente. É um momento de relax do nosso cliente. A gente já entendeu isso. Não é o momento daquele cafezinho de reunião sério. Tem, na Splash existe, óbvio. Mas não é aquele lugar de sofá de couro que você vai sentar e ficar lá 3 horas batendo papo, gastando ali, investindo, consumindo, na verdade, um cafezinho. Então, ou seja, para aquele empreendedor, é um negócio completo e simples, prático, que cabe em cidades acima de 50 mil habitantes. Então, ou seja, um negócio super escalável. Pensando em franqueadora, um negócio super escalável, que cabe aí muitas unidades, não vou nem falar aqui, mas já fizemos uma análise, cabe mais de milhares de unidades no Brasil, dentro de universidade, dentro de aeroporto e etc. Para o cliente, como eu já falei, o nosso grande diferencial é ter tudo no mesmo lugar. Sim. Né? Então, você está com a família ali, você tem uma criança, nós temos uma linha Kids também. Onde nós vamos agora tomar um café? Onde nós vamos agora comer uma sobremesa? Vamos na Splash. Você consome o que você quer, eu vou consumir o que eu quero e todo mundo vai sair feliz, porque tem produto para todo mundo, inclusive uma linha vegana. Né? Acabamos, inclusive, de fazer uma parceria com o Super Coffee. Então, ou seja, você consegue entrar na Splash e consumir o Super Coffee na hora, sem precisar de comprar aquela lata enorme. Você compra ali uma bebida monodose, né, que a gente chama. Então, de manhã, antes de ir para academia, você passa lá, toma e vai para academia. Então, ou seja, é um negócio muito completo, né? Legal. Tanto para o empreendedor como para o cliente final. Boa. Esse é o nosso grande diferencial, ter tudo no mesmo lugar de forma prática. Boa, ótimo. E, Lucas, uma coisa diferente aqui é que você começou já não sei se começou, mas em algum momento você se aproximou de investidores aí, tanto pessoas físicas, algumas pessoas físicas aí carimbadas, você pode comentar, mas também investidores institucionais, né? Por que você enxergou que fazia sentido trazer investidores para o negócio, né? Não é muito comum, né? De novo, você que está no segmento também há mais tempo, não é muito comum, né, isso acontecer.
Conta um pouquinho dessa história. Como é que foi? Por que você julgou isso importante? E como que esses investidores hoje estão ajudando vocês aqui nesse processo de expansão como um todo? Julian, cara, eu sou um cara que eu tento sair à frente do tempo onde eu estou. Eu empreendi, como eu falei, com 20 anos de idade. Eu saí de casa com 16 anos para estudar. Fui morar sozinho. Então eu sou um cara que eu vou desbravando ali, talvez um lugar que é só mato, e a gente vai desbravando. Cara, desde quando a gente montou a Splash, a gente não montou esse negócio para ser um negócio meu e da Bruna, que vai crescer devagar, para a gente montar uma loja aqui, outra ali, e aí vai passar 10 anos, a gente vai ter ali X lojas. Nosso objetivo sempre foi escala rápida. Não à toa, no primeiro ano, exatamente um ano de aniversário da Splash, a gente recebeu o primeiro aporte de um investidor, esse investidor não profissional, né? Conhecido do conhecido, vou nem falar que é amigo, mas é conhecido do conhecido que gostou do negócio, da tese do negócio e entrou. Então, ou seja, apenas um ano do negócio. De um valuation, que nós tínhamos 2 lojas só, um valuation super interessante. Passa-se um ano depois, a gente tem a felicidade de ter o Rogério Salume, que é sócio fundador da Wine, né, o maior clube de vinhos aí do mundo, né, que depois vendeu para o Abílio Diniz. O Rogério entrou no nosso negócio também. De novo, o Rogério entra, o primeiro investidor entra a questão de capital, simplesmente capital para poder escalar mais rápido. O Rogério entra para a gente poder organizar um negócio para crescer de forma tranquila para uma próxima fase de um novo investidor, né? Então, ou seja, profissionalizar o negócio. Como eu vim do mercado, e minha cabeça sempre foi muito atenta a isso, lembro de feiras de startups de tecnologia, eu ficava puto da vida, porque por que não tem esse movimento em franquia, né? Eu entendo que é muito mais difícil, mas por que não, né? Então eu sempre fui atrás disso para poder ficar ali no páreo junto às startups, entendendo a diferença enorme. E aí 2 anos depois, na verdade, e engraçado que o Rogério entra exatamente na pandemia, tá? E na pandemia a gente surfou uma onda muito boa em termos de expansão de negócio. Acredito muito que é pelo modelo de negócio nosso ser prático, né? As pessoas indo para casa de campo, né? Já que estavam em home office e investindo na Splash. E agora, por último, no ano passado, em 2023, a gente teve a felicidade aí de ter a Sabrina Sato como nossa sócia, aí entendendo jamais, colocando a imagem, né, de marketing dela e etc., junto com a Auriz, né? Não os dois juntos, tá? Mas foi no mesmo momento que eles entraram. A Auriz é uma empresa... uma financeira, na verdade, que hoje tem várias frentes ali, não vale a pena nem falar aqui, porque tem várias frentes. Uma delas, pegaram alguns sócios ali e investiram na Splash, junto com a entrada da Sabrina. A Auriz, para quem não sabe, tem a XP como sócia, ou seja, é mais uma fase nossa em termos de profissionalização do nosso negócio, e aí indo por outro caminho. O primeiro investidor foi um investidor não profissional, agora a gente tem um investidor profissional, que eu sento na mesa para falar de números de fato, já projetando os próximos anos do negócio em termos de crescimento. Então, cara, desde o D0 sempre foi o nosso objetivo, um crescimento, uma escala muito grande e rápida. Né? Agora, ter investidor também não é só tranquilidade, no sentido de receber o cheque ali, porque quem tem investidor tem chefe, né? Como é que é essa história aí da cobrança dos caras, em termos de velocidade de crescimento e expansão, e o que são os planos, assim, em termos numéricos, não sei o que dá para comentar, mas o que são planos para vocês olhando para frente? O que são os grandes objetivos da marca e da companhia? Julian, realmente, não, sócio é um chefe, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito tranquilo em relação a sócios, eu tenho a felicidade de ter bons sócios. Eu sei que o momento ele vai mudando, né? Talvez tenha um momento feliz ali daquele ano, depois o outro ano é mais difícil, quando você senta na mesa a conversa muda, eu sei muito bem, já passei por isso, né? Tive um sócio não profissional, agora tem um sócio profissional que é muito mais fácil do que o anterior. Então, ou seja, para mim hoje está muito mais fácil do que antes, porque eu sento na mesa, os caras já sabem o que tem que falar, eles não vão entrar no detalhe do operacional, né? Ajudam muito, mas a parte técnica operacional, quem entende mais sou eu, então não cabe aqui. Antes não, antes nós tínhamos o sócio ali querendo, inclusive, falar do sabor do produto XYZ. Então hoje para mim é muito mais fácil do que antes. Mas sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem, através da Auriz,
através deles lá tem vários sócios, né, que colocaram, aportaram ali na Splash, então é uma responsabilidade muito maior, mas eu gosto pra caramba, sabia? Eu gosto muito porque eu acordo todo dia com uma empolgação gigantesca pensando, porque se fosse só eu, cara, é muito mais cômodo, por incrível que pareça. Quando você tem um sócio lá ou seja, você tem que trazer resultado para uma outra pessoa, pelo menos para mim, tá? Eu me cobro muito. Sim, sim. E eu acordo assim com tesão de falar, cara, eu preciso mostrar para esse cara que eu tô trazendo resultado. Isso acaba sendo benéfico pro negócio, porque você dá mais Sem velocidade dúvida, pro negócio. Eu não vejo a hora de fazer a reunião mensal, por incrível que pareça, com o sócio para falar assim, olha só o meu resultado. Claro que às vezes tem um resultado ruim ali, um resultado que não era o esperado, é normal de um negócio. Mas tudo bem. Mas só que eu gosto também, porque aí eu divido com eles as dores, para eles poderem me ajudar. Sim. Né? Porque a cadeira de CEO ela é muito solitária. Né? Então, quando eu tenho alguém para poder dividir, é muito melhor do que no primeiro ano que eu não tinha ninguém. Né? Chegava em casa chorando, eu e a Bruna, com as dores do negócio. Legal. E o que são os objetivos de vocês assim, para os próximos anos? O que dá para comentar assim, numericamente? Seja em número de lojas, número de operações, expansão regional ou não, novas iniciativas? Você comentou algumas coisas aqui antes, mas o que são os próximos movimentos da Splash? O que o pessoal pode esperar de vocês? Legal. Agora, já para esse ano, a gente lança 2 produtos aí, Super Coffee, que eu já falei, e Twix. Está nas lojas já o cardápio novo. É uma nova parceria que a gente fez, trazendo novos produtos para o cliente final. Em termos de franqueadora, a gente tem alguns meses já, mas deve inaugurar até início do ano que vem, em Portugal, uma loja em Portugal, onde lá nós vamos ter um master franqueado expandindo em Portugal. Né? Então, primeira vez que a Splash sai do país, apesar de termos um trabalho gigantesco aqui dentro ainda, mas é um franqueado em Portugal que me trouxe confiança para poder fazer esse movimento. No Brasil, cara, a gente tem uma expansão aqui que cabe aí, posso falar números grandes aqui, mais de 3 mil lojas. Se a gente for pensar, a maior franqueadora do Brasil tem mais de 4 mil lojas, 4.500, se eu não me engano, que é um monoproduto. E a gente, como eu já falei, a gente tem tudo dentro do mesmo negócio. Então, a gente tem possibilidade muito grande de ter um número de loja muito robusta, assim como tem outras marcas em outros países, com número de lojas gigantescos, por exemplo, na China, Luckin Coffee e outras, né? E o Brasil é muito grande, então cabe bastante loja no Brasil. Para esse ano, a gente pretende aí passar de 100 unidades inauguradas, então a gente já tem alguns contratos já assinados para poder, a gente sabe que o final do ano agora está muito próximo, tem muita loja em implantação, tá? Mas, enfim, aí cada ano é um objetivo para poder chegar naquele número lá de mais de 3 mil lojas. O tempo disso provavelmente vai durar aí 6 anos, mais ou menos, para a gente poder chegar nesse número. Tudo vai depender de como a gente vai fazer os movimentos que a gente está fazendo agora também. Né? A gente está analisando uma possível fusão, e a fusão acaba antecipando, né, esse número, então você acaba atingindo esse número mais rápido. Enfim, são alguns movimentos que a gente está analisando aí com carinho e já em conversa e abertos a novas possibilidades. Legal. E em termos de ecossistema ou de novas soluções, assim, tipicamente um dos caminhos das franqueadoras é esse, né? Começa com o que é uma linha mestra de produtos e tal, e depois vai construindo um ecossistema de outras soluções ao redor ou outras soluções ao redor, que sim, seja do ponto de vista de produtos, serviços, formação, educação. Como é que você vê essa construção desse ecossistema? Já está no momento de começar a expandir a Splash para começar a construir isso? Como é que está isso para vocês? A gente vai lançar, inclusive, essa semana, provavelmente, para a semana que vem, um curso que é voltado para quem quer empreender no mercado de franquias. Legal. Então, ou seja, para novos franqueados, né? Não é para franqueadora. Isso é novo no Brasil, ninguém faz isso. Legal. O nome é Franquia Pra Você. Tem um site já, franquiapravocê.com.br, tem Instagram, Franquia Pra Você, que é o quê? Para poder... É uma demanda até da Splash, né? Para poder ajudar esse candidato, que ainda é candidato à franquia, não é franqueado ainda, para poder escolher o melhor negócio para ele. Né? O melhor negócio para ele, às vezes, não é para mim. A gente tem o mesmo valor de investimento, mas e aí o seu perfil? Legal. Aí vem através daquilo que eu falei no início, que era o meu perfil da Bruna lá atrás. Porque muita gente acaba escolhendo só pelo tamanho do investimento, e não é necessariamente... Ou aquela marca que tá bombando na mídia, ou sei lá, o produto é muito bom e eu queria ser dono da... Já aconteceu várias vezes isso, inclusive outras marcas que eu trabalhei,
aquele sonho de ter aquela marca, porém o dia a dia, né, é trabalho, né? Depois aquele sonho todo acaba virando pesadelo se você não se encaixar no perfil da marca. Correto. Então a gente está lançando esse curso agora, mas o ecossistema da Splash, a gente sempre vai lançar produtos que encaixam ali no dia a dia do consumidor. Legal. Então, por exemplo, nós não tínhamos açaí, agora a gente tem. Então a gente vai sempre incrementando ali alguns produtos. Torta Banoffee, a gente tem uma rede de franquias de Banoffee, né? A gente tem também Banoffee dentro da Splash. Então a gente vai colocando ali um pouquinho de cada coisa, coloca, tira, então sempre trazendo coisas novas para o consumidor final. A gente está lançando agora também uma linha de micro franquia que vai atender o franqueado com máquinas de café na região dele. Então ele tem a loja dele e ele consegue atender o público com máquinas dentro do escritório, dentro da faculdade, né? Aquelas máquinas vending machine, onde ele consegue atrair faturamento, receita, saindo da loja sem precisar de uma pessoa na loja. Então, ou seja, o cara consegue ter a loja e ainda mais 10 máquinas, 20 máquinas, vai depender muito mais do franqueado do que da gente. Beleza. E falando em termos de produto, qual que é o produto mais vendido? O que é o que mais vende na Splash? E daí, não sei se, né, se vou te botar numa saia justa, assim. E quando você vai até uma unidade, o que você fala assim, não sai sem consumir? Cara, o que mais vende é o Fraplash, que é o frappé, né? E um ponto bem importante, uma observação, o nosso frappé, ele é muito mais cremoso do que o frappé natural aí que você encontra em outros lugares. Por quê? Porque a gente trouxe uma receita que ele é muito mais próximo de um milkshake do que de fato do próprio frappé. Tá. Né? O formato, a forma que a gente faz dele que vira um frappé. Só que a consistência dele é muito cremoso. E quando eu vou na Splash, obviamente, eu consumo o Fraplash de paçoca. De paçoca? De paçoca. Por que o de paçoca? Foi o primeiro produto que a gente lançou. Geralmente quando você lança um produto, você acaba atingindo o quê? O chocolate, o brigadeiro, o morango, né? Que são os tradicionais, doce de leite, que você encontra em qualquer lugar. E aí na Splash a gente lançou esses. E aí em junho do primeiro ano da Splash, a gente lançou o de paçoca para a festa junina. E ficou incrível. Você não encontra produtos de paçoca tão fáceis assim. E o nosso Fraplash é incrível, maravilhoso. Então, quando eu vou na Splash, é o Fraplash de paçoca e é o mais vendido, né? No caso, a linha de Fraplash é o mais vendido. E dentro do Fraplash, o sabor paçoca também é o mais vendido? Não, aí dentro do Fraplash é Kit Kat e ovo maltine. Kit Kat e ovo maltine. Boa. Mas aí é muito pelo consumidor, né? O consumidor, ele vai no certo. Ele já vai no ovo maltine porque ele já sabe o sabor, ou ele vai no chocolate porque ele já sabe o sabor, ou o Kit Kat que ele consome em casa, enfim. Então, é por isso que é o mais vendido também. Mas né? Fica a dica, né? Pra quem aí tem participado de todo o desenvolvimento, de paçoca mereceria cara, a tentativa. Paçoca é maravilhoso, viu? Porque é um sabor que você não encontra em qualquer lugar. Boa. E, cara, vocês começaram o negócio nessa história de qualidade de tempo, não necessariamente disponibilidade de tempo. Olhando em retrospectiva, 2018, 24, 6 anos depois. 6 anos. E aí, rolou? Como é que é isso? Muito, cara. Conseguiram o que vocês estavam imaginando? Como é que foi esse trade-off? Porque daí, imagino que até tem qualidade, mas talvez não tenha tanta disponibilidade. Como é que tá sendo esse negócio 6 anos depois? Ontem eu cheguei em casa, era 8h30 da noite. Então, ou seja, trabalho muito mais do que antes, como eu falei. Sim, cara, qualidade de tempo, inclusive semana passada a gente estava em casa lá e negócio sempre tem algum problema, a gente tem que resolver, você vai para casa com a cabeça quente e trabalhando em casal, você acaba dividindo as situações da empresa dentro de casa. A gente fala que a gente não consegue separar, não tem como separar. A gente é uma pessoa só, né? Então a gente mistura tudo mesmo. E aí, hoje a gente tem 3 filhos, né? A gente tem a Helena, que foi por conta dela que a gente montou a Splash. Tem a Sofia, que nasceu 2 anos depois. E esse ano nasceu o Henrico, que tem 7 meses. E eu lá em casa com o Henrico, acordei, fiquei lá com ele, tomei um café com ele. E aí eu falando pra Bruna, eu falei, cara, isso aqui não tem nada que pague isso daqui. Isso é a qualidade de tempo que a gente buscou. E isso aqui nunca vai voltar. Sim. Né? Daqui a pouco eles vão crescer, eles não vão querer nem ficar mais com a gente. Então isso daqui, esse tempo aqui, ninguém vai tirar. E com certeza se eu tivesse na minha vida anterior, antes de empreender, eu teria que sair de casa às 6 horas da manhã para poder chegar no escritório e eu chegaria em casa às 8 horas da noite. Então eu não conseguiria levar meus filhos na escola, né? Não conseguiria pegar e provavelmente não conseguiria
participar de algumas datas comemorativas. Então, no dia a dia, com certeza, cara, a qualidade de tempo a gente tem muito, muito com a nossa família, mas de novo, trabalhe-se muito mais. A gente em casa não tem aquela história do funcionário chegar em casa só gostar no travesseiro e dormir, a cabeça fica fritando para poder fazer do negócio o melhor, né? Mas assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Boa. E, Lucas, se você pudesse voltar para trás, assim, se você tivesse a oportunidade de voltar e falar pro Lucas de 10 anos atrás alguma coisa, o que você falaria para ele? Né? Falar assim, ó, se prepara para isso, ou X. E o contrário também, se você pudesse deixar uma mensagem pro Lucas daqui 10 anos, para ficar guardado lá na gavetinha para ele abrir daqui 10 anos, o que você falaria para você mesmo? Para trás e para frente? Cara, para trás, depois que eu entendi que qualquer negócio ele tem os altos e baixos, todo mundo sabe, né? Só que ele tem uma curva que quando você vai montar um negócio, você tem um incômodo. Alguma coisa está te incomodando na sua vida para você montar um negócio. Então você tem um incômodo. Esse incômodo está aqui em cima. Só que depois do incômodo, você vai resolver ele e vai montar esse negócio. E aí vem o esforço. O esforço está aqui embaixo. A sua ousadia, aquele otimismo que você tem cai. Porque você entra no dia a dia do negócio. E aí você esquece por que você montou, ou seja, por conta do incômodo. E nesse esforço é que muita gente desiste. E já passou na minha cabeça também várias vezes de jogar toalha, né? Hoje não mais, tem um sócio e tudo, mas no primeiro ano foi muito difícil. Então depois que eu entendi que existe o incômodo e o esforço para chegar ao sucesso, ou seja, o yes, né? Incômodo, esforço e sucesso, você começa a trabalhar melhor. Porque quando você está com uma dificuldade, você fala, é o esforço. É o esforço que eu estou tendo aqui para chegar lá no sucesso. Mas eu só fui aprender isso há pouco tempo atrás. Legal. Né? Ou seja, eu passei por, quando eu ia dormir, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Né? E eu sempre me preparei muito, sempre li muito. Como eu falei, eu te acompanho e leio ali, salvo. Eu sou muito estudioso, eu me preparo bastante. Então, ou seja, não é por conta de preparo, por falta de preparo. Mas quando você tem a tranquilidade de saber que o processo que você está passando faz parte daquele negócio, você passa com ele com mais força e mais tranquilidade. Quando tem clareza da jornada, fica muito mais claro. A clareza da jornada, exatamente. E claro, eu me cerquei de várias pessoas que me ajudam também nisso. Mas tem um ponto ali que vale muito a pena reforçar, que faça um contrato bem feito. Os contratos bem feitos, eles precisam ser analisados com muito cuidado. E o meu primeiro contrato com o primeiro investidor talvez poderia ter sido melhor analisado ali, contratado um escritório melhor e etc. Enfim, faz parte. Também se eu não tivesse feito lá, talvez hoje eu não chegaria aqui. E são parte das lições aprendidas também, vão ficando. Faz parte. E lá na frente, cara, pro Lucas, continue com essa ousadia sua. Na verdade, acho que é a mesma coisa, entendeu? Ter a tranquilidade do processo que você está passando. Porque quando você está passando por aquele processo, as pessoas elas se apavoram e não conseguem sair daquilo ali. E hoje eu tenho vários franqueados, empreendedores, né, que vivem a mesma coisa que eu já vivi. Eu divido isso com eles. Faz parte do processo. Vamos lá. Né? O funcionário saiu, às vezes sai, faltou e etc. Faz parte do processo. Né? Você tem que ter força para poder seguir. Então, para o Lucas, daqui a 10 anos, continue com muita força, com muita garra, que você vai conseguir todos os seus objetivos. Boa, boa. Cara, tem uma frase que você fala sempre, que o pessoal já sabe, quando vai falar com você, já sabe assim, já vem ele com aquela frase ali, negócio que ele fala sempre. Não, tem algum hábito, alguma coisa que você... Pergunta boa e que vai sentir pra cima, livro pra cima. boa. Eu tenho camiseta pra cima, tudo que eu vou escrever no Instagram tem pra cima. Esse livro aqui a gente escreveu em 7 madrugadas durante a pandemia. E esse livro, ele foi escrito por quê? O lockdown aconteceu em março de 2020, todo mundo em casa, desesperado, e a gente também. A gente estava com uma empresa nova. Naquele momento nós tínhamos 8 franqueados e a gente apavorado ali sem saber, com 2 crianças em casa. A gente não sabia se a gente ia ter salário no mês seguinte, né? Até porque empreendedor não tem salário, né? Precisa vender, precisa fazer resultado. E aí a gente parou a pensar em casa ali, eu falei assim, cara, mas calma aí.
esse momento que o mundo está passando, nós passamos sozinhos 2 anos atrás, que foi no primeiro ano de Splash. Ou seja, a dúvida de como seria o mês seguinte, de como seria a nossa vida, a gente passou sozinhos na nossa história. E a gente não tinha com quem dividir. A gente chorava sozinho dentro de casa. Então a gente falou assim, por que não dividir a nossa história com todo mundo, né? E aí a gente colocou um deadline ali de escrever em 7 dias, só que a gente não sabia que tinha que ser de madrugada, porque a gente tinha 2 crianças, não dava para escrever durante o dia. Então em 7 madrugadas a gente escreveu esse livro, que eu vou te dar de presente. Boa. Conta a nossa história, onde o nome é Pra Cima, porque tudo que eu falo é pra cima, vamos pra cima, que as coisas dão certo. Tivemos a felicidade de ter comentários de Abílio Diniz, Luiz Helena Trajano, do Semenzato, do Rogério, né, que é meu sócio, enfim. Então, que legal. Pra você, pô, pra muito você obrigado. Depois, show. Conta a nossa história aí. Legal. Você precisa escrever o 2 já. Boa, boa. Agora tem que pensar o que é o próximo, né? Qual que é o próximo? Para o alto e avante, sei lá, qual que é o próximo desafio que vocês vão buscar? Porque ele foi escrito em 2020, né? Então, de 2020 para cá, já muita coisa aconteceu. 4 anos aí. Essa é uma característica, né, do universo de empreendedorismo. O tempo, ele muda um pouco, né? A velocidade das coisas, às vezes, elas não parecem caber no tempo, né? E a gente que tá ali no meio do redemoinho, da bagunça, a gente às vezes não se dá conta de quão rápido as coisas acontecem. Pra gente parece mais lento muitas vezes, né? Você vive esse dilema sempre de que parece que as coisas estão acontecendo devagar, mas quando você olha de fora, você faz essa janela de análise, você pensa, nossa, quanta coisa aconteceu em quanto espaço de tempo, né? Então, é verdade. Esse fator tempo é curioso, porque ele tem medidas diferentes de quem olha de fora e quem olha de dentro, né? E quem olha de fora parece que é só sucesso, né? E realmente, quem tá no dia a dia ali, às vezes a gente, por exemplo, a gente vende franquia, né? A gente vai lá e bate sino, a gente inaugura uma loja, vai lá e bate sino, e às vezes aquela loja que inaugurou, passa-se 4 meses, eu penso, que dia que ela inaugurou mesmo? Tem 2 anos já, 1 ano já, e não, foram 4 meses só, né? Porque realmente é muito dinâmico, né? Passa-se muito rápido, ao mesmo tempo passa muito lento, né? Algumas coisas parece que vão mais devagar e outras coisas vão mais rápido. É a vida do empreendedor, cara. Você comemora com o sino e logo depois você abre o e-mail e tem alguma coisa pra resolver. Boa. É curioso isso. Cara, quem quiser conhecer mais sobre vocês, né, migrar um pouquinho para nossas considerações finais. Quem quiser conhecer mais sobre a trajetória de vocês, do Lucas, né, da Splash, quiser entender sobre esses projetos novos, quiser entender mais sobre a franquia, como que faz? Como que faz para encontrar vocês em mídias sociais? Imagino que agora vocês também devem ser requisitados para palestras, ou sei lá. Como é que funciona isso? Olha, a Splash é Beba Splash, Beba de beber, B-E-B-A, bebasplash.com.br ou Beba Splash no Instagram, Facebook, TikTok, etc. Só entrar lá, quem quiser empreender, procura lá, o negócio é bem legal, bem bacana, tem um faturamento legal demais, um trabalho super tranquilo, como nós já falamos aqui. O meu Instagram é lucasm.splash, né? Então é lucasm.splash, só seguir lá é só mandar uma mensagem, quem quiser palestra, podcast, etc, é só me chamar. Boa. E aí desculpa. Imagina. Tem um franquia para você, que a gente vai lançar legal, agora, franquiapravocê.com.br, para quem quer empreender, para quem quer buscar um negócio, não sabe para onde ir, tá com medo, tá com alguns receios aí sobre aonde dar o pontapé inicial. A gente vai ajudar, trazendo um pouco ali do que tem no mercado de franquias, falando de alguns segmentos, falando do processo do mercado de franquias, né? Desde quando você faz a primeira reunião até a inauguração e depois o dia a dia, né? Para depois você ficar mais tranquilo e analisar dentro de casa. Muito bom, cara. Bom, muito obrigado pela presença aqui, super legal esse bate-papo, história super bacana, tenho certeza que a gente vai ouvir muito de vocês ainda, né? O negócio tem muito para crescer, tem muito para explorar, né? Você já foi por alguns caminhos diferentes, tá com uma cabeça um pouquinho diferente para a indústria, o que é legal para o modelo de negócio. Então, parabéns pela jornada, obrigado aí pela presença e tenho certeza que a gente vai ouvir aí coisas boas de vocês aí nos próximos meses, nos próximos anos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito honrado de estar com você e espero encontrar todos aí, quem sabe aí nos próximos podcasts, no mercado de franquias,
o desafio é longo, né? A gente está trabalhando muito. Eu tenho certeza absoluta que a Splash vai estar próximo de todo mundo já, de todos os clientes. Boa. Pessoal, para quem acompanhou a gente aqui nesse episódio, né, muito obrigado. Quem quiser conhecer mais sobre o que a gente faz ali na Aldas, no @Aldas_, no @JulianTonioli, que é o meu Insta, né? Acompanha a gente ali no canal do YouTube, né? E quem quiser conhecer mais sobre o que a Splash está fazendo lá, então sigam, né? Sigam e acompanhem eles no canais, @BabySplash novamente, né? Obrigado por mais essa audiência aqui nesse episódio e até a próxima. Valeu! Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.